Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Esse aqui é o Jornal Bombinense e esse é o Papo JB. Agora toda semana a gente vai estar falando sobre uns assuntos, né, mais falados da semana, a gente vai estar trazendo alguns tópicos, né, e hoje nós vamos falar sobre fake news, factoide, liberdade de expressão e democracia. Né? Vou dar uma pautada nesse assunto aí e contextualizar esses assuntos em relação ao que está acontecendo hoje. Né? Primeiro ponto, Marcos. Todo mundo já conhece Marcos Poggetti. Sou Marcelo Lima, né? Esqueci de fazer a introdução. Mas vamos lá. Marcos, fake news. Fake news. Fake, né? Falso. News, notícia. Então, dá um exemplo de fake news. Por exemplo, João assaltou o banco. Né? Se ele assaltou o banco, é uma verdade. Agora, se ele não assaltou, é uma fake news, é uma mentira. Né? É uma notícia falsa. Então, aquela notícia não aconteceu. Aí o que acontece muito hoje com a fake news é que a pessoa, o amigo do João não gostou da notícia. Aí ele não gosta disso que tu está fazendo fake news. Né? Não é fake news. Quando na verdade não é fake news. Né? Então tem muita gente que fala isso, não, mas aquilo ali é fake news, é fake não. Não é fake news, é porque aquele assunto ali não interessa a ele, ou ele não gostou da notícia. Mas não significa que aquilo é fake news. Então o pessoal tem usado muito isso. Principalmente os políticos, né? Políticos o tempo todo. E segundo ponto, factoide. Né? O que seria factoide? Usando o exemplo do João, factoide. Por exemplo, o João vai lá e assalta o banco. Mas eu faço uma narrativa para distorcer um pouquinho os fatos. Para ser mais aceito, melhor aceito. Então eu falo, o João, desesperado por causa do Covid, vendo sua família e seus filhos pequenos passarem fome, né, no seu desespero foi lá e assaltou o banco. Então vocês acabam ficando com pena do João e vai ver lá na realidade ele nem filho tem. Né? Então isso é um factoide. Né? É um fato, aconteceu mesmo, mas na verdade estão te entregando uma narrativa pronta para você acreditar naquele assunto de uma maneira, de um ponto de vista que é mentiroso. Então aquilo é uma mentira, na verdade é um factoide. Existe um fato sim, mas por trás do fato foi criada uma mentira. O que tem muita gente fazendo. O que é um factoide também, que a gente tem como exemplo, são aquelas pessoas, tem políticos que vestem aquela fantasia, aquele personagem. Hoje todo mundo se preocupa com o povo. Porque o povo. Eu me preocupo com e aquele o povo. Personagem que ele coloca para ele, como se fosse verdade. Ele vende aquilo para as pessoas. E o que é mais interessante é que nós estamos em 2020 e esse processo acontece no Brasil desde 1500. O pessoal continua acreditando no mesmo assunto. Então não adianta. O cara vai falar e todo mundo vai acreditar na mesma história. Então eu digo assim, isso aí são pessoas que trazem narrativas prontas e falam, não, agora eu vou ser o cara bonzinho, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Mas isso tudo é uma encenação para fazer você acreditar naquele assunto ou fazer você acreditar em certas coisas que não são verdade, narrativas criadas. É isso? Agora tem a questão do direito de expressão. A liberdade de expressão, né? O direito de falarmos o que pensamos. Né? Eu acho que esse direito é sagrado. Né? E o limite dele é quando a gente começa a atacar ou criar calúnia, atacar pessoas, atacar as pessoas pessoalmente, né? Ofender, né? Ou mesmo criar coisas falsas. Esse é o limite da liberdade. Porque a liberdade de expressão é muito importante. E é a primeira coisa que é atacada numa ditadura, é a tua liberdade de expressão. Então esse assunto está muito contextualizado hoje com a questão dessa militante bolsonarista que foi presa pela questão da liberdade de expressão. Sim. O que acontece? Usaram a Lei de Segurança Nacional nela. Engraçado, as mesmas pessoas que falavam contra essa lei, porque ela é produto da suposta ditadura militar, né, que dizem, né, e que tanto malharam, né, foi usado, e foi poucas vezes usado, agora estão usando. Não, exatamente. E é sempre assim. Todo mundo
A verdade é que todo mundo quer colocar o seu ponto de vista e quer fazer valer a sua vontade. Então você vê hoje, você bota lá, STF vergonha nacional. Ninguém pode falar mais que o STF é vergonha nacional. Por que não pode? Se para mim é uma vergonha. Então eu tenho direito, eu tenho a liberdade de me expressar e para mim o STF é uma vergonha. Sim, se eu estou sentindo vergonha, eu posso dizer que eu estou sentindo vergonha. Porque se mas parece que agora não querem. Aí você vai falar, né? Mas baseado em que você está falando isso? Baseado em que um ministro do STF, ele pega, ele acusa, ele manda a Polícia Federal ir na casa da pessoa, ele manda prender e ele vai julgar. Isso é inconstitucional. Então, para mim, é uma vergonha. Então, hoje, você pode ir preso se você falar mal do STF. Então, cara, isso aí é o ponto, limite das coisas. O STF hoje ultrapassou o limite, né? E a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar sem medo. Porque não dá para todo mundo ficar quieto. E tem uma coisa acontecendo. Eu já declaro aqui que eu sou bolsonarista, eu apoio o Bolsonaro desde, até rachei politicamente com algumas pessoas, tudo por apoiar o Bolsonaro. Só que assim, ó, pessoas que apoiam o Bolsonaro estão indo presas. O Bolsonaro vai ter que tomar uma atitude, porque senão ele vai perder, vai começar a perder o apoio de quem está sendo prejudicado por apoiá-lo. Né? Ele vai ter que tomar uma atitude, e eu não estou falando para golpe nem nada, uma atitude dentro da lei, mas vai ter que tomar essa atitude, sob pena de perder apoio, né? E eu estou muito preocupado com isso. E é interessante a gente falar sobre isso, porque na verdade, o que a gente vê, e é um fato, isso aí é indiscutível, só quem é muito tapado, desculpa a expressão, não consegue ver isso. O Bolsonaro hoje é perseguido 24 horas por todas as instituições. Bolsonaro sendo perseguido o tempo todo. E a narrativa criada em cima do Bolsonaro antes das eleições era qual? Ele vai instaurar uma ditadura militar. Ele vai instaurar uma ditadura militar. E o que está acontecendo? Está acontecendo o inverso. O Bolsonaro... Ele defendendo a democracia. Defendendo a democracia e eles querendo o tempo todo botar... E o judiciário, o Supremo, não é o judiciário, é o Supremo, criando uma ditadura, né? Implantando uma ditadura aqui no Brasil, né? E sempre enfrentando o presidente. Todo mundo está querendo enfrentar ele. Eles estão batendo para que ele faça alguma coisa, né? E pela primeira vez na vida, tá? A Câmara de Deputados, o Senado, não sai em defesa dos seus, porque sempre eu vi, por mais bandido, o cara estava notório, roubou, meteu a mão no dinheiro público, tudo, queriam acusar, saía o espírito de corpo, o corporativismo do legislativo, saía em defesa, não deixava ir para frente, mantinha o cargo, fazia o diabo. Hoje em dia eu estou vendo o silêncio do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e do Rodrigo Maia, presidente do Congresso, da Câmara de Deputados, perdão. Tá tudo bem, estão quebrando o sigilo bancário de deputados, censurando quem tem imunidade parlamentar, né? Sim. E tá tudo bem. Não, é aquilo. O pessoal defende um lado e outro lado. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui, que é o assunto da pauta. Democracia. O que acontece? A democracia significa, né? Cracia, democracia. Demos vem do grego. Povo, cracia, vontade. Né? Vontade. Vontade que emana do povo. Então o que acontece? O que acontece? O que a gente vê muito hoje é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de lidar com a democracia. O que eu observo hoje, tem muitas pessoas, né, entre pessoas famosas, políticos e tudo mais, chega lá, bota lá uma notícia lá, está se expressando de alguma maneira, aí a pessoa vem embaixo, dá opinião contra, não concorda com aquilo, a pessoa vai lá e apaga. Aí tem lá 170 comentários, aí só sobra 12, porque a pessoa apaga o que ela não gosta, só deixa o que é bonito para parecer que está todo mundo concordando com ela. Isso está sendo muito feito agora. Então quando você olhar alguém que fala uma live, por exemplo, aí bota a live e daqui a pouco você vê lá, moderador apagou esse comentário,
Moderador apagou esse comentário. Moderador apagou esse comentário. O que significa isso? A pessoa tem dificuldade de lidar com a democracia. A pessoa tem dificuldade. É que eu falei aqui outro dia, a gente chegou a falar, não, você venha falar aqui, vamos bater um papo e tal, mesmo que você fale mal do jornal, porque é um direito seu falar mal do jornal. Aqui, tá, o pessoal não vem. E o que eu achei interessante, a gente fala muito mal de uma emissora aí muito conhecida, não vou falar o nome, mas teve uma pessoa que foi lá, o Bolsonaro foi lá na emissora e ele falou mal na cara lá. E nem por isso os caras deixaram e cortaram, porque aquilo ali não foi ao vivo na época. Era gravado. Era gravado. E eles não colocaram. Então, cara, é um direito dele até falar, olha, mas o teu salário. Ele até falou uma vez, ó, mas você se separou da sua esposa e tal, como eu. Então, essa é uma democracia. São os dois polos. Então, a opinião ela tem que ser válida. Não, é engraçado tu mencionar esse negócio de apagar poder, né? Apagar o que é. Não querer. Porque eu vi um político bem conhecido aqui em Bombinhas, hoje, estava vendo, né? Fez uma live e notei que só tinha 7 comentários. Quer dizer, alguém acredita que só ia ter 7 comentários, e todos favoráveis? Será que ali não foi apagado 100 e tantos comentários contrários? Né? Não, quando você vê uma postagem que só tem comentário bom, pode estranhar que tem alguma coisa errada, porque nem Jesus agradou a todos. Então, mas o que me surpreende é a gente ainda ter políticos que têm dificuldade de dialogar, dificuldade de conversar, dificuldade de ter o contrário, né, ali, o outro polo. Contraponto. O contraponto. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu falo para o Marcos, a gente sempre eu falo, Marcos, o que seria da direita sem a esquerda? O que seria da esquerda sem a direita? A gente precisa ter um diálogo, a gente precisa ter pontos de vistas, a gente precisa ter divergência para a gente crescer. Só cresce na vida, não precisa nem ser política. Quem cresce, só cresce na vida quem ouve, quem aprende, quem vem para o diálogo. Então, quando você tira o diálogo, a gente vira o quê? Uma ditadura. Né? Quando você não tem diálogo, só vale aquilo que você fala. Que, aliás, é bom a gente ter que tomar cuidado, que a ditadura está na nossa porta. E para a gente se tornar uma Venezuela aí, está muito perto. Vamos ver o exemplo da Argentina ali, ó, e vamos nos ligar, gente. A gente não pode permitir que esses tiranetes aí façam o que bem entendem, tá? A gente não pode. Nós vamos pagar tão caro, nossos filhos vão pagar caro, nossos netos, se a gente deixar eles tomar conta. E eles estão com tudo para tomar conta. E eu vou falar uma coisa para você que é interessante, né? Que a gente não pode generalizar, né? A gente estava hoje num bate-papo, num chat até no chat do jornal, e uma pessoa veio dar uma opinião diferente, eu coloquei minha opinião e ela entendeu a minha opinião, né? Foi contrária a dele, e ele é uma pessoa até que, né? Esposa dele, de maneira cordial. Mas foi tudo de boa, o cara entendeu, né? Eu coloquei a minha, depois eu até aplaudi, eu agradeci, falei, não, legal, cara, é isso aí, democracia é isso. Eu emendei o teu assunto. Você tinha uma dúvida, falou que achava que aquilo era de um jeito, eu coloquei a minha, você falou, não, realmente você tem razão. Então, o que engrandece o debate são as diferenças. Porque se você não botar uma pessoa diferente, cara, você vai ficar falando sozinho o tempo todo, tá entendendo? E outra coisa, né? Nem sempre tu questionar, perguntar, vem cá, o que está sendo feito aqui, o porquê que está sendo feito assim, e isso nem, na maioria das vezes não é crítica, mas aconteceu comigo, gente. Eu expressei a minha opinião e eu vi gente, e sempre os mesmos, né, caindo de pau, né, e acusando que eu era contra e tal. Eu não sou contra, estou perguntando, eu quero ajudar, por exemplo, o que está sendo feito para proteger as pessoas do contágio da Covid? Meu Deus, é pecado perguntar, né? O que está sendo feito? Não tem transparência. Falando nisso, né? Eu vejo assim, pessoas sendo testadas, vamos falar do nosso município agora, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Então, testadas, está dando positivo, tem 91 ou 92 casos já, estão sendo obrigadas a ficar em casa, e eu acho correto num primeiro momento. Mas daí elas fazem a contraprova, né, e vê que aquele teste que fizeram deu errado. E não é uma porcentagem pequena, é uma porcentagem alta. Mas a estatística, né, continua lá, sem levar em consideração que não estava certo, que ela não está contaminada.
Tá? Não estou dizendo que ela não tenha que ser confinada, né? Até a contraprova, mas veio a contraprova, a estatística tem que mudar, tem que baixar, e não está baixando. Isso me preocupa muito. Vamos botar, né, a cabeça a pensar, e por que é isso? Por que vale é o primeiro teste se o segundo mostrou que não está doente? E a dúvida que fica na nossa cabeça é a seguinte, Marquinhos. A dúvida que vem na nossa cabeça é, as pessoas já perguntaram isso, e eu tive que responder. Qual é o interesse da pessoa querer botar os números de casos lá em cima? Qual é o interesse? O interesse, eu vou dizer para vocês qual pode ser, tá? Eu não estou aqui dizendo que é esse interesse, mas qual pode ser a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Primeiro, dinheiro. Quanto mais caso, mais dinheiro pode ser gasto. Mais dinheiro tá? pode gastar sem justificar. Com insumos, com respiradores, com UTIs, com hospitais, testes que não com funcionam. Testes, com um monte de coisas. Você tem ali como botar no papel que teve aquele gasto e esses gastos superfaturados. Então, a gente sabe que aqui no município de Bombinhas está entrando 2.600.000 em 4 parcelas. Parece que a primeira já entrou. Eu estou dando um exemplo. Tá? Mais 1.700.000 que a Câmara liberou, né? Mais 1.700.000. Então, o que acontece? Eu estou dando um exemplo. Com a Covid. Não estamos acusando nada, mas estamos dando um exemplo. Né? Por que esses números, né? Vamos dizer, numa cidade lá no Maranhão, lá no interior do Maranhão, por que é interessante que fique? Justamente para isso, para conter dinheiro e para gastar valores. O outro ponto, empurrar essa pandemia para frente. Para quê? Para que não haja eleição, para que as eleições sejam... Esse já é assunto de debate, né? Partindo aqui de Santa Catarina, de deputados estaduais aqui de Santa Catarina. Já é assunto de debate na LESC. Eles querem colocar as eleições para juntar junto com a presidencial. Fazer um mandato tampão para os prefeitos e governadores atuais. Eles vão continuar, né, atuando, né? Então, você vê que há toda uma mobilidade para isso tudo. Então as pessoas falam, por que? Por causa disso. Né? E tem mais motivos, justamente prender as pessoas, botar medo, aterrorizar. Eu sei que é um assunto muito sério. São uma parte, eu falei prefeitos e governadores, prefeitos e vereadores. Então é importante ressaltar isso. É muito importante que cada um faça a sua parte. Todo mundo está preocupado sim com a Covid. É uma realidade sim. Outra coisa, não querendo te interromper, né? Já pararam para pensar por que os estados onde declaradamente os governadores são contra o Bolsonaro, o número de contaminados e mortos está lá em cima, está batendo uma porcentagem muito alta, né? Adiante dos estados que são bolsonaristas, que tem o governador, né? O estado bolsonarista é meio pesado de dizer, porque eu considero Santa Catarina bolsonarista, o governador é que não é. Né? Então, mas estado onde o governador é um aliado, os números são baixinhos. E será que isso não traz pra gente? Tá, mas por que? Será que o vírus é tão inteligente assim que só ataca quem é contra o Bolsonaro? Não, e o interessante para terminar agora, que é o absurdo, o cúmulo do absurdo, a gente vai terminar aqui, agora é o seguinte, a dificuldade de entender a democracia é tão grande, mas é tão grande, que agora a Globo tem sua própria contagem de coronavírus. Né? Folha de São Paulo, Estadão, UOL e Globo se juntaram, dizem que fizeram um centro de pesquisas que conta esses números porque não concordam com os números do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo. E a pessoa assiste a televisão e fica vendo aquilo, e eles falam, agora tem 200 mil casos. E o Ministério da Saúde fala... Será que então, é real? É um absurdo, é o cúmulo do absurdo. Então, para deixar para vocês... Ainda bem que eu não assisto a Globo. Mas é que... Nem exatamente, eu também não assisto, mas às vezes a gente tem que ver para ver os absurdos que estão acontecendo. Então eu digo assim, é só para trazer vocês uma reflexão sobre esses assuntos. Eu acho que foi bem pertinente esse papo, foi muito conteúdo, eu acho que isso é bom, trazer bastante conteúdo. Né? A gente está fazendo num tempo bem rápido para vocês começarem a entender. E eu quero dizer o seguinte, as pessoas perguntam, por que fez esse jornal? Esse jornal foi feito para ter liberdade, para quem precisa falar, poder falar, para as pessoas poderem se expressar, para as pessoas poderem dar a sua opinião, serem livres. Pessoal, então esperamos que vocês tenham gostado, né? E que nos incentivem se inscrevendo no canal. É só botar Jornal Bombinense no YouTube, né? Se inscrever
dá o seu like ou dislike, né? Isso vai nos incentivar a manter esse canal que vai sempre tratar de assuntos da atualidade e sempre sendo crítico, mas de forma construtiva. Tenha um bom dia, espero que tenham gostado. Até mais, gente.